Olá, estão a ouvir o 18º episódio do podcast Em Diálogo, hoje com Teresa Leite. Olá, bem-vindos ao podcast Em Diálogo. Hoje estamos em diálogo com Teresa Leite, psicóloga clínica, musicoterapeuta, terapeuta familiar, supervisora em instituições de acolhimento residencial e coordenadora e docente do mestrado em musicoterapia da Universidade de Lusíada, o único mestrado desta área em Portugal. Bem-vinda, Teresa, muito obrigada por estar aqui connosco hoje. Eu queria começar este episódio por lhe perguntar o que é, afinal, a musicoterapia. Antes de mais, agradeço o seu convite e o seu interesse na musicoterapia. É sempre bom estar a divulgar. O que é a musicoterapia? É uma forma de intervenção essencialmente no domínio psicossocial, portanto é uma intervenção terapêutica que assenta na experiência musical. Portanto, a experiência musical, por experiência musical, entenda-se o uso da música numa relação entre pessoas, portanto é uma intervenção profissional. Há um profissional a quem nós chamamos de musicoterapeuta e há um utente, ou um cliente, como queira se chamar, às vezes é feito em grupo ou individualmente, e essa pessoa que está a receber esse serviço depois apresenta algum tipo de problemática que beneficiará do uso da música com um objetivo terapêutico. E, portanto, a musicoterapia é a intervenção terapêutica dirigida para esses objetivos terapêuticos através da música e das experiências que ela proporciona. Isso poderá ser mais focado numa componente mais física, motora, pessoas que tenham problemas ou de mobilidade, ou com a fala, ou de dor física, tensão muscular, imunidade, desconforto geral, portanto, vários problemas médicos que geram um desconforto no corpo e onde a música poderá ajudar. Ou então é uma intervenção mesmo do foro estritamente psicológico, trabalhar emoções, trabalhar dificuldades de relacionamento, capacidades cognitivas, as competências cognitivas, sociais, relacionais. Pode ser aplicada na área da reabilitação social, as pessoas que estão ou em risco de exclusão social ou mesmo que já tenham estado numa situação de exclusão social, como é o caso das prisões, como é o caso das comunidades terapêuticas ou de hospitalizações prolongadas, etc. E, portanto, a música não é a terapia. A musicoterapia utiliza a música como ferramenta e, portanto, há pessoas envolvidas, há técnicos envolvidos e depois há uma condução da experiência musical que encaminha a experiência para os benefícios que ela pode trazer nestes domínios. Aqui, pegando na ferramenta, então na música, qual é o impacto da música no desenvolvimento do ser humano? O impacto da música no desenvolvimento do ser humano é multifacetado. A música, portanto, logo desde o início da existência da pessoa, né, nos primeiros momentos de vida, o bebê reage ao som e vem já cá para fora com alguma familiaridade, por exemplo, com a voz e certos ritmos do corpo da mãe, e, portanto, e depois a mãe tende a interagir com ele num plano muito corporal e vocal, e é nesse domínio que se transmite o afeto e que o bebê recebe os primeiros estímulos de estar no mundo externo, não é? E, portanto, nessa altura tão precoce da vida da criança, a música é uma forma de relação muito simples, carregada de afeto, portanto, desde sempre na vida da pessoa que a experiência sonora e musical está ligada aos afetos. Depois a criança vai se desenvolvendo e a música também é um estímulo complexo, rico,
não é? E, portanto, é uma vitamina para o cérebro, como às vezes costuma dizer, na medida em que estimula várias áreas do sistema nervoso central e das estruturas superiores, como nós chamamos, não é? Do cérebro, e, portanto, a música constitui um estímulo multifacetado que contribui imenso para o desenvolvimento cognitivo, ajuda-nos a organizar conceitos simples como o tempo, um número, não é? Portanto, a pré-matemática, a linguística, na medida em que a música é feita de sons e muitas vezes é acompanhada do som vocal ainda antes da palavra, portanto ela ajuda no desenvolvimento da linguagem, ajuda no desenvolvimento cognitivo e do cálculo. E depois a criança continua a crescer, entra na idade social, não é? A partir dos 3, 4 anos, as crianças dão-se muito com os seus pares, brincam. Todos os programas educativos incluem alguma forma de estimulação musical, e aí aparece aqui um outro papel, quer dizer, já lá estava, mas nestas idades torna-se muito claro a componente lúdica, não é? A música também é uma forma de brincar, os instrumentos, as canções, aqui já há a palavra, portanto o som e a parte não verbal da música é associada à expressão verbal, portanto é uma forma extraordinária de integrar estes dois planos de expressão. Ela serve para a criança dançar, para se movimentar, para afinar as suas competências motoras e por aí fora. Portanto, a idade escolar, quando as crianças continuam a ser estimuladas musicalmente, e não é só o estimular de aprender o instrumento, aprender a teoria musical, é também de se manter a experiência musical fluida, lúdica, prazerosa, de contacto com os outros, e portanto a criança vai tendo este contacto. Muitas crianças depois têm a sorte de lhes serem apresentadas oportunidades de ir mais longe do que aquilo que o ensino básico nos proporciona, não é? De aprender um instrumento. E, portanto, a música contribui a partir daqui também no plano social. Chegamos à adolescência e acho que é quase universal, não é? A ligação ao grupo e a música estar presente na socialização do adolescente, os gostos musicais, os seus ídolos, os artistas preferidos, e depois o convívio que é feito através e acompanhado de música. E assim se entra na idade adulta com a música a contribuir para a nossa identidade, para a pessoa que nós somos. Nós revemos-nos em certos artistas, em certas canções, em certos repertórios, e também nos agregamos aos outros, às vezes de acordo com os nossos gostos, as subculturas musicais. Pronto, e na idade adulta uma outra componente que nós vemos, que é a componente sociocultural, não é? Portanto, a música faz parte da cultura do nosso país, da cultura da nossa região. Nós temos uma cultura musical que fomos construindo com a nossa família, por exemplo, o ambiente musical em casa ou não. Portanto, a certa altura a música faz parte da sociedade, da nossa vida social, e assim nos ajuda também a nos identificarmos, a nos colocarmos, seja onde for, na faixa social a que pertencemos, e a identificar os outros, não é? O seu país, o seu orgulho, a sua identidade grupal, cultural e a comunidade, não é? Ela é também uma atividade comunitária e, portanto, faz parte do ser gregário, que é o ser humano, e de nós existirmos em comunidade, e muitas vezes essa componente da música ajuda-nos na área da musicoterapia comunitária a fomentar a união entre pessoas da mesma comunidade e as dinâmicas de participação social. Portanto, está a ver, corre aqui o espectro todo do crescimento, e ainda falta depois a idade adulta e a terceira idade, não é? Na terceira idade, a música tem uma função extraordinária de
se agregar à recuperação de memórias, à revisão daquilo que foi uma história de vida e o trazer isso tudo para o presente e continuar, manter o idoso ligado ao que sempre foi, às pessoas de quem gostou, que possa já não ter e as que ainda tem, portanto, até ao fim da vida. E nós hoje sabemos, pensamos, bem, as pessoas não voltam para nos contar isso, mas é quase certo que o último sentido a esvair-se é o som, é a audição e, portanto, mesmo até ao último momento nós podemos acompanhar sonoramente a pessoa e mantê-la em contacto humano até ao último momento. Isso é bonito, não é? Pode não ser assim o tema mais alegre para hoje, mas é uma ideia bonita. Sim, sem dúvida. Portanto, falou no impacto positivo que a música pode ter e hoje em dia, bom, a maioria das pessoas tem uma ligação muito forte com a música, lá está, a nível cultural, de socialização e até de lazer. No entanto, há pessoas de todas as idades que não têm a música no meio familiar ou que não têm a oportunidade de experienciar a música também no âmbito comunitário. No caso destas pessoas em específico, a musicoterapia também é benéfica? É, na medida em que, por duas vias, digamos assim. Mesmo quando as pessoas não têm a sorte de ter uma família onde se ouve música, onde se tocam instrumentos, onde se convive à volta da música e de não terem tido oportunidades, digamos, educativas, pedagógicas de aprender e de se envolverem mais, a música está sempre presente na nossa comunidade, na nossa vida, nos rituais, sei lá, os casamentos envolvem música, as celebrações religiosas envolvem música, a televisão traz-nos eventos musicais, a rádio, hoje em dia a internet, as celebrações comunitárias, as bandas filarmónicas, os concertos locais, mesmo que a pessoa não o tenha tido no seu seio familiar, a vida em comunidade acaba por conter o fenómeno música. Com essas pessoas, nós recorremos a isso, porque toda a gente tem um percurso de vida que se calhar incluiu estes aspectos, nós chamamos-lhe a banda sonora da nossa vida. É como se a nossa vida fosse um filme que está constantemente a ser construído e ao longo desse filme há som de ambiente e há momentos com música. E, portanto, a música vai pautando e enfatizando certas experiências que nós temos, tanto para bem como para mal. Nós podemos ter experiências muito dolorosas e negativas que ficam na nossa memória agregadas a determinados estímulos musicais. Portanto, com essas pessoas, nós recorremos a esta pequena pesquisa inicial de tipos de música e ambientes sonoros e musicais que ela possa ter tido ao longo da vida, e depois temos uma segunda via que é o convite à experiência, a proposta de se entregar a uma experiência com a qual não está muito familiarizada, como seja o tocar um instrumento, e o poder entregar-se no plano lúdico e do lazer, não é? Nestes casos, há que realçar que o cliente ou o utente não tem que saber música. Quem tem que saber música e que saber dominar o instrumento e o estímulo musical é o terapeuta. E, portanto, muitas vezes até é bom, isso até é refrescante, não é? Porque a pessoa não tem aquela pressão da técnica, da cultura, do desempenho, da performance. Não, a pessoa tem ali uma oportunidade de se entregar a uma experiência musical onde não lhe é exigido não lhe é exigida técnica nem aprendizagem prévia. E, portanto, isso abre as portas para o brincar, até o brincar de adulto, não é? Experimentar inconsequentemente e experimentalmente fazer coisas que podem não ir a lado nenhum, mas também podem permitir-nos construir algo de novo e, acima de tudo, construir isso no seio de uma relação com um terapeuta que está lá para apoiar, para facilitar o processo, para descobrir significado naquilo que acontece na música. Isso é muito terapêutico.
Sim, ainda aqui acerca dos destinatários, portanto, há pouco falou-me em pessoas em exclusão social, pessoas em estabelecimentos prisionais, a comunidade terapêutica. Será que nos pode dar exemplos mais concretos de casos que tenha acompanhado? Claro, sem o detalhe da confidencialidade, mas outros estudos que tenha feito. Sim. Bom, dei esse exemplo, estava a pensar na questão comunitária, não é? Eu nunca trabalhei num contexto prisional, já trabalhei com algumas pessoas em risco de exclusão, como seja os jovens nas casas de acolhimento, não estão propriamente em exclusão, mas são muitas vezes jovens em risco. Já trabalhei em psiquiatria, tanto num contexto de internamento psiquiátrico como num contexto de intervenção na comunidade, e já trabalhei com crianças, de vez em quando ainda tenho uns casos. Talvez ajude a dar aqui uma perspectiva muito breve, histórica, que a musicoterapia na era moderna nasceu em paralelo na psiquiatria e na deficiência, ou seja, crianças e jovens com deficiências várias, motora, sensorial, intelectual. Portanto, porquê nessas áreas? Bom, na área da deficiência começou-se a trabalhar com os casos onde não havia verbalização, portanto, crianças que não verbalizavam nem iam verbalizar, e com essas crianças torna-se difícil comunicar, não é? Quanto mais elas crescem, mais se depende da palavra que elas não têm. E, portanto, nessa área tornou-se muito óbvio a ajuda da música na conexão humana, para lá da palavra. Portanto, no estabelecer contacto entre pessoas e esse contacto ser agilizado para se poder falar de estar em relação. E uma das áreas muito populares na musicoterapia é a área do espectro do autismo, que é uma patologia onde, por definição, há este problema básico. Portanto, o cerne do espectro do autismo é a dificuldade na ligação com as outras pessoas. Até há pessoas, e nós temos um espectro de facto muito grande, não é? Desde o autismo profundo até à pessoa que fala, aprende, estuda e trabalha e que tem uma patologia que tem um bocadinho a ver com o autismo, mas o problema essencial está lá sempre esta dificuldade de articular com as dinâmicas de uma pessoa com a outra. E, portanto, nessa área se nota muito a ajuda da música, em particular da música improvisada, da exploração sonora, que nos permite estar sempre a moldar o que estamos a fazer ao outro. E, portanto, as crianças com autismo muitas vezes têm alguma rigidez de comportamentos e a plasticidade do comportamento do terapeuta permite ir ao encontro do comportamento da criança ou do jovem e assim criar pontos de contacto que vão aumentando e vão se tornando um bocadinho mais fluidos. Por outro lado, a psiquiatria. Porquê a psiquiatria? Foram nos anos 50, havia muitos pacientes que eram sobreviventes da Segunda Guerra Mundial e, portanto, pessoas muito traumatizadas, tão traumatizadas que, portanto, desenvolveram toda uma patologia psiquiátrica. Nessa altura, as medicações psicotrópicas sofreram um grande desenvolvimento e isso permitiu conter um bocadinho a parte mais difícil de gerir, que era aquela desorganização toda, os estados alucinatórios, a desorganização de comportamentos. Portanto, isso tudo ficou mais calmo, mas também ficou um bocado apagada a pessoa. E, portanto, foram chamados artistas, não foram só os músicos, foram atores, artistas plásticos, para ir trabalhar nos hospitais, no sentido de trazer um bocadinho as artes como um ingrediente que pudesse avivar não é, estas pessoas e tornar a vida no hospital um bocadinho mais humana e mais normalizante. E o que se descobriu foi que o uso das artes ia muito para além do lazer e da recreação. E então começou a expressão na música. O que é que nós vimos? Que entrega
a repertório conhecido destas pessoas, mas também a uma atividade não verbal, permitia-lhes descomprimir no fundo, desbloquear, não era bem o relaxar, era desbloquear a expressão pessoal. E a partir daí, coisa que os terapeutas verbais não conseguiam fazer, os músicos, que depois eram os pioneiros, não é? E que se tornaram musicoterapeutas, porque foram fazer formação em saúde mental, em patologia, e portanto os artistas viram-se na necessidade de fazer formação que os transformasse nestes profissionais híbridos, que era o ser músico e o ser terapeuta. E com isto conseguia-se trazer o doente para um recuperar da sua vida antes de adoecer e também um desbloquear da expressão pessoal, um diminuir das dificuldades de relacionamento. Pronto, portanto, este bocadinho de história acho que ajuda a perceber aqui alguns casos, não é? Casos com quem eu tenha trabalhado. Já trabalhei com algumas crianças com patologia do espectro autista e, portanto, com elas o trabalho é muito, como é dizer, desformatado, talvez, não é? Portanto, nós temos que ter uma noção extremamente abrangente do que é a música, não é? Desde o tamborilar com uma caneta na mesa, ao cantar, ao tocar guitarra, ou piano, ou descobrir os sons de uma caixa, ou de um móvel, ou seja o que for. Portanto, nós usamos um bocadinho tudo e o que estamos a fazer? Estamos a ir outra vez aos elementos da música na sua versão mais simples, não é? Os elementos rítmicos, a tonalidade, o tom, o acompanhamento harmónico. E porquê é que temos que desformatar isto tudo? Como disse, porque a criança tem uma dificuldade grande de entrar em sincronia com os nossos movimentos e com a nossa produção sonora, e portanto somos nós que temos que andar à procura desses pontos de contacto. E portanto vamos usando a voz, vamos pegando em linhas melódicas muito simples, e vamos acima de tudo partindo dos sinais que a criança nos dá e dos comportamentos que ela exibe, mesmo que não sejam musicais. Sei lá, a criança pode ter aquilo que nós chamamos uma estereotipia, que é um movimento repetitivo, que no fundo não evolui para nada, fica sempre a fazer a mesma coisa, e às vezes esses movimentos repetitivos produzem som. Não é? Sei lá, ele estar sempre a mexer na mesa ou a bater com uma caneta num jarro, não é? E portanto isso produz um pequenino padrão rítmico e nós vamos ao encontro daquele padrão rítmico e nesse momento há este contacto e nós vemos até uma reação da própria criança, ou estabelece contacto ocular, ou fica-nos a ouvir, não é? E depois a sessão com ela, com esta criança, é sempre este círculo entre o propor qualquer coisa de sonoro, o receber as coisas que a criança faz e introduzir alguma musicalidade nisso e o oferecer-lhe já um ambiente sonoro um bocadinho mais estruturado, por exemplo, um acompanhamento harmónico ou eu estar a cantar uma canção que eu sei que a criança conhece. Então andamos sempre de um lado para o outro porque a criança é muito inconstante, mantém-se ligada durante pouco tempo e nós vamos tentando aumentar esse tempo de ligação e tentando estruturar a atividade mental da criança. Pronto, com o espectro autista andamos um bocadinho por aqui, não é? Agora, por exemplo, com o doente psiquiátrico, como calcula, não é nada disto que fazemos, não é? A pessoa com patologia psiquiátrica tem competências intelectuais plenamente desenvolvidas, portanto é uma pessoa que pensa, que compreende, que fala, conversa. Agora já tem se calhar distorções do pensamento e da interpretação da realidade marcadas, tem dificuldades emocionais óbvias, não é? Pode ter dificuldades em se relacionar com os outros, tem ideias peculiares que a fazem sei lá, evitar o contacto social, pressupor que possa estar em perigo, portanto há estas ideias que fogem um bocadinho à interpretação normal da realidade e nós com estas pessoas
nós temos então uma conversa, fazemos um levantamento dos gostos musicais, pedimos-lhes que se expressem sobre o que é que querem fazer. A sessão de musicoterapia é um espaço muito livre, permissivo, com os materiais à disposição. Nós geralmente temos uma sala onde temos um sítio para nos sentar, mas também temos um teclado ou instrumentos de percussão, temos uma aparelhagem, podemos ouvir música e, portanto, as coisas começam por conversarmos, não é? Conversamos, levantamos, fazemos um levantamento daquilo que a pessoa gosta e vamos-lhe propondo experiências. E com estas pessoas já se pode fazer outro tipo de trabalho, como produzir música que eles gostem, não é? Mesmo que a pessoa não toque um instrumento, quem é que não gosta de cantar a sua música preferida, não é? Ou ainda numa fase anterior de ouvir, de se lembrar o que é que aquilo lhe traz à mente, não é? De falar connosco sobre aquela peça, mas depois passar ao ativo, não é? Envolver a pessoa na expressão como se ela fosse o solista e nós fôssemos o acompanhante. E, portanto, facilitar a tarefa musical da pessoa e trazê-la para um ponto onde ela é um bocadinho autora da música de que gosta, não é? Podemos cantar, podemos tocar, podemos adaptar canções, podemos compor, não é? Pegar, sei lá, às vezes, é coisa que nós fazemos muitas vezes, como não vamos para palco e não estamos a vender estes serviços, não é? Não estamos propriamente a violar os direitos de autor dos músicos que conhecemos, mas estamos, no fundo, a ajudar o paciente a apropriar-se daquele material, fazendo coisas como pegando na melodia de uma música que a pessoa gosta e adaptando a letra para ela ser mais sua, não é? Para pôr ali o que ela quer dizer naquela canção. Portanto, isso facilita-nos o trabalho criativo, porque a parte musical está criada e depois introduzimos variações na letra. Ou vice-versa, ou temos uma letra que depois não gostamos muito daquela parte, ou não a conseguimos tocar, a pessoa não consegue cantar aquelas melodias tão difíceis, então nós adaptamos um bocadinho para tornar a peça um pouco mais personalizada e isso ativa tremendamente a pessoa. O que é que isto faz que é maravilhoso de ver quando corre bem, não é? Quando corre bem, é nós vermos o renascer da pessoa para além do paciente. Portanto, as pessoas com patologia psiquiátrica muitas vezes acabam por ter uma vida que gira à volta da doença, não é? Do medicar, daquilo que não conseguem fazer, a ocupação, estão se calhar em centros de dia e, portanto, elas têm vida para além daquilo, mas é preciso encaminhá-las para essa vida, porque senão ficam mesmo fechadas naquele círculo de cuidar da sua patologia. E, portanto, o que nós vemos muitas vezes é a pessoa, de repente, a motivar-se para o que faz na sessão de musicoterapia e isso vai se estender a outro tipo de motivações, de repente começa a cuidar melhor da sua casa ou a conviver com estas pessoas com quem faz música no grupo, por exemplo. A musicoterapia em grupo é muito positiva para estas pessoas porque se criam laços sociais e se fomenta uma participação na vida em grupo, não é? E portanto a vida vai-se voltando a abrir com estas pessoas. E é esse um bocadinho o contributo. É uma perspectiva extremamente interessante, até porque também estimula o processo criativo e a criatividade Sim. também é uma coisa muito boa. Acerca do autismo, já tivemos a oportunidade de ter neste podcast a Sara Rocha, que é uma ativista dos direitos das pessoas com deficiência e ela própria foi diagnosticada com autismo há pouco tempo e ela dizia-nos que às vezes há a percepção que as pessoas que vivem com autismo não têm empatia, mas que na realidade têm empatia. Portanto, também há aqui uns estereótipos a desconstruir. Quando as pessoas vão ter consigo, acha que estes estereótipos que existem na sociedade, aqui, tanto para o autismo como, por exemplo, para condições psiquiátricas, afetam a pessoa? Muito, muito. Eu acho que, por exemplo, o doente psiquiátrico sofre muito com isso, não é? Porque,
como é que eu explico isto? É uma pessoa que tem compreensão. Portanto, imagino, uma pessoa com uma deficiência profunda é uma condição muito difícil, a pessoa e vai crescendo e se sobrevive até à idade adulta, é um adulto completamente dependente dos seus cuidadores, onde o contacto social é muito reduzido, mas também a pessoa não tem essa compreensão de que lhe falta toda uma componente de atividade social. A pessoa com uma doença psiquiátrica tem total compreensão daquilo que lhe falta e que não consegue ou que tem que fazer um esforço gigante para ter, por exemplo, o ter amigos, o ter trabalho, não é? As pessoas periodicamente descompensam ou isolam-se e, portanto, são pessoas muito inconstantes em termos de ocupação, é preciso apoiá-las, é preciso um apoio de manutenção, não é? Nós temos esta ideia de que fazer uma terapia é curar a pessoa. Mas há coisas onde há condições onde o objetivo não é de todo curar a pessoa, é proporcionar uma vida o melhor possível e mobilizar os recursos que ela tem e que se calhar não está a usar por falta de oportunidade. E portanto, o doente psiquiátrico muitas vezes, olha, começa pelo aspecto físico, não é? As pessoas podem ter um aspecto, digamos, um bocadinho estranho. Estranho, que é isso de estranho? Bem? Não sorriem o que nós estamos à espera, ou não têm a reação espontânea ao que nós dizemos que nós estamos à espera. Ok, mas as pessoas são todas diferentes. Também há pessoas sem doença psiquiátrica nenhuma que nem sempre sorriem quando nós estamos à espera, não é? Mas juntando isto, não é? Este tipo de interação social, que pode ser diferente do que nós estamos à espera, ao aspecto físico, que nem sempre é o mais cuidado, que nem sempre é o mais na moda, pronto. Depois juntamos a redução, aquilo que eu chamo a redução de conteúdos, sei lá, a pessoa não tem tanto para contar, não vai à escola, não vai ao trabalho, ou não sai todos os dias, ou todos os fins de semana, não vai ao cinema a toda a hora, e tanto quando se junta no café com alguém, vai falar de quê? Não é? Então isto começa a criar aqui todo um pacote que vai afastando os outros, não é? De vez em quando expressa assim uma ideia mais esquisita, que nós não sabemos bem o que fazer com o que a pessoa nos diz, e às vezes o significado, a significância verbal torna a conversa um bocado difícil, não é? Eu não percebo bem o que é que a pessoa me está a querer dizer, e ela vê que eu não a entendo em termos, não é em termos da frase que ela disse, é em termos da significância, do que é que ela quer dizer com aquilo, não é? E, portanto, as relações humanas vão se tornando um bocadinho mais difíceis e a pessoa vai ficando mais sozinha. Sim. E depois nós temos muita gente tem aquele estereótipo de que o doente psiquiátrico é sempre uma pessoa perigosa. Não é de todo, não é de todo. Não é? Há situações onde as pessoas estão muito descontroladas e pontualmente têm um tipo de patologia que numa fase muito aguda as pode tornar perigosas, mas é naquela fase. Depois a pessoa é hospitalizada, é outra vez estabilizada, a medicação ajuda a estabilizar a mente e o comportamento, e o doente psiquiátrico não é uma pessoa perigosa. Mas está a ver, juntando isto tudo, nós temos aqui muitas vezes uma situação de exclusão social ou até de discriminação. E, portanto, temos que criar oportunidades entre as pessoas que partilham destes problemas e que sabem o que é estar na pele uns dos outros e as pessoas que não têm aquele tipo de patologia, mas que têm interesse na pessoa que eles são, não é? E pronto, e, portanto, muitas vezes começa pelo contacto com os técnicos, a promoção de um contacto social, imagina, entre utentes do mesmo centro ou do mesmo centro comunitário, seja, já é um grupo, é um fórum de socialização e depois vamos alargando à comunidade em geral e a pessoas que queiram e possam conviver com elas, não é? E a música é extraordinária para isso, porque há pessoas que têm uma riqueza
adoeceram, tudo bem, agora têm todo este pacote que eu acabei de descrever, tudo bem, mas continuam a ter um percurso musical, a ter gostos que são parecidos com os nossos, e portanto a música normaliza o contacto. Estamos todos ali a produzir uma canção e todos nós gostamos dela, e todos nós estamos a fazer uma coisa igual, que é o tocar. Tocamos instrumentos diferentes, podemos ter níveis de desempenho instrumental diferentes, mas estamos todos a produzir aquela canção. Somos uma banda, somos uma equipa e dependemos uns dos outros para que o som saia bem. Portanto, nessa altura, somos todos mais iguais, não é? Sim. E é esse aspecto do contacto social, mas também da partilha de histórias pessoais e da partilha de talentos, não é? Há pessoas que têm talentos musicais por partilhar. Certo. E aqui trabalhar a interdependência também é muito importante, porque no fundo precisamos todos uns dos outros, Sim, sim. e também é importante no sentido de uma pessoa se envolver na comunidade. Aqui Sim. ainda em relação às condições mentais ou doenças psiquiátricas também temos uma variedade muito grande, portanto temos as pessoas que podem estar hospitalizadas, podem estar em instituições, e depois temos pessoas como eu própria, não é? Que têm uma vida, que trabalham, podem estar medicadas, como eu estou, e no entanto não deixam de viver com estas condições de saúde mental. Neste caso, a musicoterapia também é aplicável? Sim, até às pessoas funcionais que têm os seus assuntos a resolver, como eu costumo dizer. Eu sou psicóloga, portanto também trabalho como psicoterapeuta, e tenho a honra, acho que é uma honra, de partilhar de histórias de vida, não é? As pessoas partilharem a sua história de vida comigo, e aprendi muito com isso. Acho que a minha maior aprendizagem é que nós não trazemos a nossa história de vida escrita na testa. E, portanto, cruzamos com pessoas todos os dias que não imaginamos nem de perto nem de longe o que elas já viveram, tanto para bem como para mal, não é? E só mesmo interagindo com elas e conhecendo a pessoa, para além do seu aspecto, ou da sua cara, ou do seu sorriso, ou seja o que for. E, portanto, todos nós temos aspectos da nossa pessoa que nos levantam dificuldades, vamos pôr assim, não é? Eu acho que a psicoterapia muitas vezes não é um tratamento de uma pessoa que está mal, pode ser uma prevenção de não vir a estar mal. Pode ser promover a melhor forma de viver possível. Não tem que partir de um estado de doença, não é? Portanto, a pessoa sem qualquer doença também pode beneficiar de uma psicoterapia. E então, a pessoa sem qualquer doença também pode beneficiar de uma musicoterapia se tem aspectos que acha que não estão desenvolvidos como poderiam estar, ou que lhe estão a bloquear o seu desenvolvimento pleno, não é? Há um psicólogo muito conhecido, o Irvin Yalom, que é de orientação existencialista, que diz que a psicoterapia não cura doenças, ela remove obstáculos. Portanto, eu gosto muito desta ideia, não é? De remover obstáculos, ajudar a pessoa a remover os seus próprios obstáculos. E, portanto, tanto as pessoas, como a Mariana acabou de partilhar, que é o seu caso, não é? Que tem um problema de saúde, digamos assim, está medicada, funciona perfeitamente desde que trate do seu problema. É como uma pessoa que tem diabetes, que tem hipertensão, que tem, sei lá, uma coisa qualquer, que é um aspecto da nossa saúde que poderia ser incapacitante, mas não tem que ser. E, portanto, se eu cuidar dele, eu então abro portas a mim própria para viver melhor. E também há estes assuntos, tal como há diabetes e a hipertensão, também há a introversão, há o medo, a ansiedade, sei lá, o bloqueio criativo. Há coisas que são do foro psicológico, que nem sequer são diagnósticos ou doenças,
mas que também nos podem emperrar a vida, não é? E, portanto, aí nós temos a oportunidade de usar técnicos que nos ajudam a pensar na nossa condição de vida e a ver como é que podemos tirar o máximo partido dela. E então a musicoterapia, nestes casos, já não entra tanto por necessidade, entra por escolha. O que é que eu quero dizer? Há condições onde a música é mesmo necessária porque outras abordagens terapêuticas não conseguem chegar onde a música chega. Mas há estes casos onde ir para a musicoterapia não é porque não há mais nada que funcione, é porque se calhar nós temos ligação à música e sentimos que a música nos vai expandir as nossas possibilidades terapêuticas, que vamos mais longe, que vamos mais fundo, não é? E então as pessoas escolhem fazer musicoterapia por isso, porque gostam de música, porque até acontece muito, é curioso, nesta faixa, não é, das pessoas funcionais e ditas normais, nós pensamos que é o músico que vem para a musicoterapia. Na realidade, os músicos são pacientes um bocadinho difíceis. Eu explico porquê. Porque, como eles são músicos profissionais, vivem uma vida toda a cuidar da qualidade do seu desempenho e da música que produzem. E, portanto, para eles a música não é uma brincadeira, é a sua profissão. E uma das características que a musicoterapia tem é recorrer a uma situação lúdica, que nós estejamos na música à vontade e menos preocupados com o desempenho. E, portanto, um músico profissional tem dificuldade em fazer isto. Mas o que é bonito é ver uma pessoa que gosta de música e que, por alguma razão, nunca chegou a envolver-se na música, não é? Como a Mariana disse há bocado, há pessoas que não têm esse envolvimento com a música. Então aí têm uma oportunidade de vir a poder brincar com um piano, ou compor uma canção, ou cantar sem ter medo de lhe chamarem desafinado ou qualquer coisa, e vêm a envolver-se numa experiência musical de forma ativa pela primeira vez na vida. Não é? Até aí eram melómanos, não é? Ouviam música, apreciavam, se calhar iam a concertos ou iam a bares, música ao vivo, seja o que for, mas a partir daí têm a oportunidade de se envolver um bocadinho mais por dentro. E isso desbloqueia muitas vezes determinados processos, até no foro afetivo, relacional, inibições, controle dos impulsos, questões de identidade, não é? Quem sou eu? Até que ponto posso afirmar-me, aceitar o que sou, esta coisa da autocrítica, dos deveres, não é? Eu devia ser assim, eu devia fazer isto, ou eu devia ir para aquele emprego, ou seguir aquela carreira, ou eu devia estar com esta pessoa, mas sinto-me miserável, mas tenho que ficar aqui, não é? Estes assuntos da vida, não é? E que muitas vezes são trabalhados com a ajuda da música de que nós gostamos, de repertório que nós conhecemos, com que nós nos identificamos e depois das nossas próprias criações, não é? Como disse há bocadinho, eu acho que a criatividade também na psicologia começou-se a dar imenso valor à criatividade na vida do cidadão comum, não só dos artistas, com um senhor chamado Carl Rogers, que foi um psicólogo humanista, que deu uma volta grande àquilo que nós fazemos em psicoterapia. E ele foi dos primeiros a promover a atividade criativa dentro do setting terapêutico. E ele dizia que o processo criativo não é um luxo e não é um talento extra, é um processo psicológico como todos os outros. Todos nós o temos, a capacidade de criar. Ela está, em muitas pessoas, pouco exercitada. E o que ele diz é que se nós trabalharmos o nosso lado criativo, nós vamos nos tornar seres humanos muito mais saudáveis. Porquê? Porque ficamos mais adaptativos, mais abertos à experiência, mais flexíveis e somos mais nós, tornamos-nos mais únicos, mais originais, não é? E, portanto, se nós todos tivéssemos a liberdade de dar largas à nossa originalidade,
eu acho que a sociedade perdia este vocábulo horrível do maluco, não é? Deixava de se usar esta palavra. Portanto, o processo criativo é importante na vida de um ser humano saudável, pode às vezes ser crucial numa terapia. Sim, é muito relevante, até porque hoje em dia parece que temos alguns percursos de vida que nos são ditos que devem ser standardizados, que devem ser todos o mesmo, e isto começa já na escola com as crianças, onde às vezes os desvios ou um desvio daquilo que é pedido é visto como alguma coisa negativa e no final não é nada de negativo. Absolutamente. Já falamos aqui um bocadinho sobre os benefícios que a musicoterapia pode ter. No entanto, a musicoterapia não é tão conhecida como, por exemplo, a psicoterapia. Porquê é que acha que isso acontece? Bom, primeiro porque é uma disciplina muito mais jovem, não é? Muito mais jovem que a psicologia. Mesmo assim, a psicoterapia ainda já está muito mais difundida, mas ainda é vista por muitos como aquela coisa que nós só fazemos se estamos mesmo mal. Sim. Não é? Ainda há um bocadinho este preconceito, devias ir ver um psicólogo, mas tu achas que eu sou maluco? Sim, sem dúvida. Não é? É logo esta pergunta. Pronto, mas a psicoterapia é uma atividade muito mais instituída. A musicoterapia é uma disciplina jovem e, como lhe disse, é uma disciplina que nasceu nas instituições com os casos mais complicados. Portanto, a pessoa que está em musicoterapia, se formos fazer um levantamento estatístico de todas as pessoas que estão em musicoterapia, a receber musicoterapia, a maioria delas não circula por aí. Não tem exposição ao resto das pessoas que tem, por exemplo, um cidadão que faça psicoterapia. E, portanto, o cidadão comum sabe menos sobre isso. Está a ver? Portanto, há aqui 2 trabalhos a fazer. Um é todos nós convivermos mais com aquelas pessoas que têm menos acesso à comunidade, não é? Ou que estão institucionalizadas, ou que estão em casa, vivem com os seus familiares e é-lhes difícil participar em atividades sociais. Portanto, quanto mais atividades de integração na comunidade das pessoas especiais houver, mais acesso nós temos à história de vida destas pessoas especiais e àquilo que elas fazem, nomeadamente a musicoterapia. Depois há um outro trabalho a fazer, que é, sim, instituir-se aqui um mercado, desculpa a expressão, da musicoterapia para as pessoas que também funcionam, que são funcionais e que gostariam de fazer. Uma coisa que também ajuda nisso é aquela faixa de trabalho que já está ali na fronteira entre a terapia e o bem-estar. Está a ver? Ou seja, hoje fala-se muito de práticas de bem-estar, não é? A meditação, o mindfulness, práticas como o yoga, o tai chi, o qigong, a atividade física moderada, as caminhadas, os grupos de conversa e de partilha, portanto, toda a espécie de workshops de consciência corporal, a dança criativa, sei lá, workshops de pintura. Hoje em dia, e ainda bem, nós encontramos com muito mais facilidade estas coisas para fazer que nos fazem bem à pessoa. Que de antes só fazíamos isto ou quando éramos pequeninos ou se estivéssemos a treinar para ser profissionais naquela área. Está a ver? Sim. Eu lembro de ter uma paciente que começou por ser... Começámos por fazer psicoterapia e depois enverdámos nas próprias sessões, fazíamos música e ela sempre gostou muito de música e quando eu comecei a encorajar, a procurar por aí estas escolas locais onde ela pudesse, sei lá, ter aulas de canto, a reação dela era, mas onde é que eu vou agora com aulas de canto? Eu tenho 32 anos, vou ter aulas de canto para quê? Não é? Como quem diz, eu já não vou ser cantora, portanto, para que ter aulas de canto? Não é? Ora, nós hoje até já deixámos cair um bocadinho a palavra aula,
não é? Temos o workshop, a atividade, laboratório de improvisação, laboratório de pintura, ainda bem. Porquê? São atividades que nós estamos sempre a tempo de aprender. E que fazemos não é só para aprender a técnica, é para integrarmos aquela atividade na nossa vida pessoal, não é? E, portanto, temos aqui esta faixa, e a musicoterapia também vem aqui já à fronteira com a terapia. Já não estamos propriamente a começar a fazer uma coisa porque temos um problema ou porque há algo que não está bem na nossa vida, estamos a fazer uma coisa porque sentimos que precisamos daquilo para crescer, ou para nos centrarmos mais na nossa pessoa, ou para estarmos mais à vontade com os outros, não é? E então surge aqui a faixa da música e bem-estar, não é? E temos práticas meditativas com a música, temos a improvisação aliada à meditação, temos a música aliada ao movimento, temos os círculos de percussão, que é uma prática de percussão livre em grande grupo, não é? E que é uma prática muito catártica, muito libertadora e também muito comunitária, não é? Vem daquelas tradições das comunidades ditas primitivas, onde as pessoas se juntam à volta da percussão, e portanto aquilo é uma coisa repetitiva, excitante, não é? Portanto, há toda uma quantidade de práticas que trazem técnicas que a musicoterapia também usa, mas que em certos contextos já nem lhe chamamos terapia, é uma prática de bem-estar, de desenvolvimento pessoal. Está a ver? E aí as pessoas vão começar a ouvir falar mais de musicoterapia, na realidade. Acho eu. Faz todo o sentido. Hoje em dia há muitas terapias e práticas que são difundidas, algumas com base científica, outras sem base científica. Sim. No caso da musicoterapia, há profissionais especializados no tema. O que eu lhe queria perguntar é o seguinte: a musicoterapia ou prática de musicoterapia pode ser considerada medicina ou prática alternativa? Dentro daquilo que é o rótulo tradicional das medicinas alternativas, ou seja, tanto quanto eu sei, não é? Este termo medicina alternativa vem de práticas que há muitos anos, muitos séculos, eram usadas em paralelo com a medicina. Quero eu dizer, também elas eram usadas para curar ou tratar alguma coisa, só que não seguiam os paradigmas da ciência moderna, seguem paradigmas de tradições milenares que têm os seus dogmas e as suas formas de comprovar os benefícios. Portanto, uma prática alternativa, pelo menos o rótulo chavão, encaminha-nos para aí, não é? Para uma prática que não foi instituída à luz do paradigma da ciência, mas que é aplicada para beneficiar ou até para a dita cura. Ora, nós primeiro em saúde mental não usamos o termo cura. Estamos a falar de aspectos psicológicos que, cientificamente falando, se produzem por uma interação infinita de variáveis. Portanto, se queremos fazer um estudo científico para provar causa e efeito, temos muita dificuldade em estabelecer inequivocamente que a causa daquele benefício se deve àquela prática. E isto é ciência, não é? Portanto, nós não podemos dizer que o Prozac cura a depressão. Nós podemos dizer que o Prozac é um medicamento que diminui sintomatologia depressiva e que afeta a serotonina, que é um neuroquímico que está envolvido na depressão, mas a depressão não é só causada pela deficiência de serotonina. E quando a pessoa toma medicamento, o medicamento também está a fazer outras coisas na vida. Portanto, nós não conseguimos garantir que a melhoria daquela depressão é exclusivamente devida ao Prozac, certo? Certo.
Portanto, se não podemos fazer isto, também não podemos dizer o mesmo de uma psicoterapia. É preciso um estudo de investigação muito complexo e bem cuidado no controle das variáveis para nos podermos aproximar do método experimental, que é aquele que nos garante uma relação de causa e efeito entre duas variáveis. Pronto, e portanto, estas práticas alternativas são práticas que surtem os seus efeitos, mas que nós, à luz da ciência, não conseguimos garantir uma relação de causa e efeito. A musicoterapia insere-se, pelo menos pretende inserir-se, em toda uma panóplia de intervenções terapêuticas que já se vai apoiando neste paradigma científico. Vamos investigar, vamos controlar variáveis, mas acima de tudo vamos trabalhar em equipe com outros técnicos de saúde. E, portanto, nós nunca pretendemos afirmar que a musicoterapia cura isto ou aquilo. E também não pretendemos, já passamos eu acho que nem nunca tivemos nessa fase, mas pronto. Mais importante neste momento é das pessoas perceberem que a musicoterapia não é suposto ser uma alternativa a outro tratamento que já existe. É suposto ser um complemento. E isto é muito importante. Porque a vasta maioria dos musicoterapeutas trabalham ou numa equipa integrada de profissionais ou em colaboração multisserviços, quer dizer, o musicoterapeuta está a trabalhar com aquela pessoa, mas ela também está a ser acompanhada por um médico, ou por um fisioterapeuta, ou por um psicólogo, ou por um terapeuta da fala, depende dos casos, não é? Portanto, esta ideia de terapia alternativa, eu evito esse termo só porque a ideia de que a musicoterapia se pode afirmar como uma alternativa, vamos parar de fazer isso e agora fazemos musicoterapia, é perigosa, é uma ideia perigosa, porque acho que a musicoterapia funciona no seu melhor quando é coadjuvante de outras intervenções, está a ver? Só é alternativa naqueles casos onde já se tentou tudo o resto e não se conseguiu nada. Certo, É? é muito importante falar sobre este assunto. Isto é uma distinção importante, está a ver? Porque há uma competição no mercado entre serviços que às vezes não têm que ser concorrência, têm que ser complementares. E até Percebe? para os próprios utentes, não é? Pensarem, se Exato. calhar os utentes um Exatamente. bocadinho mais funcionais, pensar, não, isto é que é a Sim. solução para o meu problema. E no fundo, se calhar Exatamente. precisam de um acompanhamento mais multidisciplinar. Sim. Às vezes coloca-se a ideia alternativa. Dou-lhe um exemplo. Os jovens com quem eu já trabalhei nas casas de acolhimento são miúdos que, por montes de razões que agora não vamos perder tempo a falar delas, são muito resistentes ao psicólogo. São miúdos com problemas psicológicos já muito significativos, mas o psicólogo para eles é mais um adulto para lhes partir a cabeça, desculpa a expressão. E, portanto, eles têm uma resistência gigante. Além de que tiveram experiências de vida muito dolorosas. E quanto mais mexemos nelas verbalmente, mais em sofrimento eles estão. E neste caso, podemos afirmar que há jovens que não vão aceitar ir ao psicólogo, mas precisam de uma psicoterapia. E então, ir para a musicoterapia, fazer um trabalho psicoterapêutico através da prática musical, que é muito menos intrusivo para eles. Ok, aqui a musicoterapia está como uma alternativa à psicoterapia verbal, mas se calhar eles também estão medicados, se calhar também fazem outras atividades, se calhar também têm treino de competências e tudo isso colabora. Está a ver? Se a musicoterapia, neste caso, é uma alternativa à psicoterapia, é porque ele nunca iria aceitar a psicoterapia. Então temos que ir buscar uma alternativa. Certo, está a ver? faz todo o sentido. Mas isto é de caso a caso. Agora, dizer que a musicoterapia em geral é uma terapia alternativa, portanto, vamos cá parar de fazer outras e fazer esta, é uma ideia perigosa, na minha opinião. Posto isto, a última pergunta, como é que podemos saber mais sobre a musicoterapia?
Bom, nós hoje temos a nossa amiga internet, que já nos diz muita coisa, mas como a Mariana deve saber, também nos induz em erro muitas vezes, Certo. não é? Nós vemos, ainda no outro dia eu andava à procura, porque nós temos sempre dificuldade em mostrar vídeos aos alunos por uma questão de confidencialidade da situação terapêutica, não é? Precisamos de consentimento dos nossos utentes, há utentes que não aceitam, portanto, é-nos difícil arranjar vídeos, mas ainda assim vão havendo terapeutas que arranjam vídeos e alguns que são publicados na internet. E depois há pessoas que fazem coisas a que chamam musicoterapia, que facilmente põem na internet e que nós olhamos e pensamos, espera, mas isto não é uma intervenção terapêutica, não é? E pronto, portanto, nós podemos ir à net ver muita coisa que se chama musicoterapia, algumas dessas coisas são, outras não, portanto, o melhor ponto de partida são os sites oficiais das associações que cada país tem. Nós em Portugal temos uma coisa chamada Associação Portuguesa de Musicoterapia, APMT, que tem um site que é www.apmtmusicoterapia.com, tudo junto, apmtmusicoterapia.com, e nesse site nós já divulgamos o que é a musicoterapia, divulgamos eventos de sensibilização, divulgamos pequenas respostas às pessoas, por exemplo, agora na altura do Covid, não é? Diretrizes para como fazer quando temos que interromper as nossas sessões presenciais, e o que é que se pode fazer à distância e o que é que não se pode. Pronto, portanto, a Associação Portuguesa de Musicoterapia tem este site, também está no Facebook e no Instagram, como APMT, e vamos sempre divulgando pequeninos clipes e textos ou anúncios de eventos. Depois, há um site, a nível internacional, nós fazemos parte de uma organização maior que tem a sigla EMTC, European Music Therapy Confederation, e também eles têm um site, e a Confederação Europeia também divulga a musicoterapia, divulga recursos, divulga cursos de formação por toda a Europa. Depois temos a Associação Americana de Musicoterapia, que a meu ver tem um site extraordinariamente bem construído, onde se pode obter imensa informação sobre o que é musicoterapia, o que é um musicoterapeuta. Portanto, a sigla é AMTA, American Music Therapy Association. E, portanto, nestes sites nós vemos informação geral sobre a musicoterapia, que já educa e informa o público, um potencial utente. Eu acho que os utentes se devem informar antes de procurar um musicoterapeuta, por isto, porque acho que é uma responsabilidade muito grande nós dizermos que estamos a fazer terapia e atrairmos para nós pessoas vulneráveis e depois estarmos a fazer uma coisa que pode não ser terapêutica e quem sabe até pode ser prejudicial à pessoa. Portanto, acho que o público se deve informar sobre o que é um musicoterapeuta e o que é que deve ser uma sessão de musicoterapia, antes de procurar quem quer que seja. E estes sites ajudam imenso a fazer isso. Depois vão havendo iniciativas privadas, que não me cabe a mim divulgar, não é? De musicoterapeutas já em Portugal, que criam os seus grupos de trabalho, que criam, trabalham em pequenos centros, onde prestam serviços. A propósito disso, e há bocado acho que me ficou por dizer, que eu acho que talvez também seja importante, que há aqui uma luta um bocadinho mais prolongada, quando a Mariana me pergunta como é que as pessoas podem ter conhecimento, não é? Porque é que as pessoas não sabem o que é musicoterapia. Bom, nós em Portugal temos um país que felizmente tem um sistema nacional de saúde, não é? Tem medicina socializada, e ainda bem. Mas que, como toda a gente que vê as notícias se tem apercebido, tem muita coisa para melhorar. O que é que acontece? A musicoterapia, não estando integrada no sistema, na oferta terapêutica do Sistema Nacional de Saúde, reverte ao privado. E como reverte ao privado, é um serviço mais caro. Então, nós estamos aqui numa caminhada de
tentar que a musicoterapia seja reconhecida como uma profissão, uma atividade profissional, e a partir daí, então, os organismos públicos podem começar a contratar musicoterapeutas para incluir nas suas equipas. Os hospitais, os centros de saúde ou os centros especializados, seja do que for, portanto, a rede das SERSIs, das associações de paralisia cerebral, de apoio ao autismo, de apoio ao doente psiquiátrico, o Serviço Nacional de Saúde Mental, portanto, todos estes organismos públicos ainda não podem contratar musicoterapeutas como tal, porque essa figura ainda não existe na lei. E então o que nós estamos a fazer na associação é esta caminhada de tentar regulamentar legalmente o que é um musicoterapeuta, para depois ele poder começar a haver musicoterapeutas a trabalhar nos sítios onde se presta a maioria dos cuidados de saúde, que são instituições públicas, não é? Para já, eles existem ou no privado ou nas instituições particulares de solidariedade social, não é? Que prestam estes serviços e têm autonomia para contratar a pessoa para prestar o serviço. Portanto, também o conhecimento da musicoterapia também passa por esta caminhada mais complexa, que é chegarmos ao sistema de saúde, não é? Esperemos que um dia a musicoterapia faça parte do Sistema Nacional Sim. de Saúde. Aos nossos ouvintes, convido-vos então a explorarem os sites que a Teresa mencionou e que eu também vou pôr na descrição deste episódio para saberem mais sobre este tema que é tão relevante, que é a musicoterapia. Teresa, muito obrigada por ter partilhado todo o seu conhecimento connosco. Foi um prazer tê-la aqui e mais uma vez obrigada pelo tempo que dispensou para a gravação deste podcast. De nada, Mariana, eu é que agradeço o interesse e a sua disponibilidade e também a sua obra, que tenho ouvido os seus podcasts e a ajuda com que a Mariana, o investimento que tem na divulgação destes assuntos importantes e que nem sempre são os mais populares para aparecer na televisão, não é? E na rádio e por aí fora. E deixo uma mensagem a toda a gente, que é o permitirem-se envolver-se na música sem estarem presos com o facto de poderem não ter treino musical. A música está acessível a todos nós e nós beneficiamos imenso dela. Temos é que ser capaz de brincar e de estar à vontade com o que já sabemos fazer, porque se depois quisermos aprender mais, temos sempre tempo para isso, mas que isso não nos impeça de nos envolvermos na experiência musical, que é uma experiência muito rica. Obrigada. Muito obrigada pela partilha, Teresa, e fica aqui o desafio para os nossos ouvintes. Até o próximo episódio. Adeus, até breve. Se gostaste deste episódio, segue Podcast em Diálogo no Instagram, Facebook e LinkedIn. Divulga e não hesites em deixar o teu comentário. Obrigada!